Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Estamos aqui hoje com mais um episódio do podcast Palavras na Mesa e o tema hoje é comunicação não violenta. Eu sou Rosana, estou aqui com as minhas colegas, mas antes de iniciar nós vamos fazer a nossa audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 58 anos, cabelos enrolados, estou com um blazer na cor branca, uma camiseta por baixo laranja, tenho anéis, pulseiras, e acho que é só. Minha colega. Olá a todos, eu sou Regina, sou uma mulher preta, alta, estou vestindo uma blusa cor linho e brincos de flores grandes. Olá, eu sou a Analice, sou uma mulher branca, cabelos encaracolados, grisalhos, e uso uma camiseta marrom. Ana, desde já o Cinesp agradece a tua presença, a tua participação, e a gente gostaria de, antes de chegar ao tema propriamente dito, que você falasse um pouquinho da sua trajetória acadêmica e profissional. Eu quero aqui ser bem breve para que a gente tenha um tempo maior aí para discutir sobre comunicação não violenta. E sempre nas apresentações, e aqui eu já vou começar falando um pouquinho de CNV, eu busco sempre trazer questões e falar de mim dentro de uma perspectiva que gere conexão. Isso já é CNV, comunicação não violenta. O importante é falar de coisas que nos iguala, mais do que nos diferencia. Então, a primeira coisa que eu tenho muito prazer em dizer é que eu fui diretora de escola durante 25 anos, estou aposentada desse cargo desde 2019. Minha formação inicial é em psicologia. Eu entrei como diretora de equipamento social e, portanto, fui diretora de SEI durante a maior parte da minha carreira. E eu estudo comunicação não violenta, cultura de paz, há muito tempo, há mais de 20 anos. Tenho uma especialização pela USP em ética, valores e cidadania na escola. E é isso. E depois que eu me aposentei, eu venho foi um processo interessante, porque foi um trabalho inicialmente voluntário. Eu fui convidada para fazer palestras sobre comunicação não violenta com as comissões de mediação de conflito da DRE de São Miguel. E de lá para cá, não parou mais, e eu venho fazendo esse trabalho, além de voluntário, já virou uma outra forma, tanto na educação, quanto na saúde, quanto na assistência social e empresas. Então, já é um trabalho que eu venho fazendo há algum tempo. Mas me diga assim, para a gente entender melhor, o que é a comunicação não violenta e quais seus objetivos? Vou tentar ser objetiva como a sua pergunta foi, Rô. Eu vou começar assim falando que a comunicação não violenta é uma grande confusão. As pessoas chamam de técnica, por exemplo. O próprio subtítulo do livro principal da CNV traz dessa maneira: técnicas para aprimorar relacionamentos. Nem sei o nome todo, que é muito extenso. Isso, na verdade, foi uma escolha comercial. O nome do livro, de verdade, é Uma Linguagem para a Vida. Comunicação não violenta, uma linguagem para a vida. Isso já tira do lugar de técnica. Não é uma maneira de falar bonitinho, ou uma maneira de falar de ser bonzinho, ou uma maneira de conseguir, através de uma forma de falar aquilo que eu desejo. Essas são confusões sobre o que é a comunicação não violenta. Na verdade, a comunicação não violenta é uma forma de pensar, é um paradigma, é uma mudança de paradigma. É um convite para a gente olhar de outra maneira as relações e as formas como a gente vem se comunicando com as pessoas, com outro olhar, com foco, não naquilo que o outro fez de errado e que eu quero dizer que eu estou magoada com isso, e sim num olhar voltado para as necessidades humanas universais das pessoas. Então, resumidamente, é isso, é uma mudança de paradigma, é uma forma de ver o mundo, é uma forma de vida, inclusive.
Por isso é simples de ser explicada e difícil de ser implantada, porque isso requer que a gente olhe de verdade a forma com que a gente vem se relacionando nas diversas instâncias da vida. Ana, eu já ia passar aqui para a Regina, mas quem iniciou esses estudos sobre a comunicação não violenta? Nós temos um psicólogo, né, que pelo que eu entendi, ele se inspirou em Gandhi e em Martin Luther King. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Posso sim. Quem escreveu a comunicação não, quem idealizou, né, mais do que escreveu, quem idealizou a comunicação não violenta foi Marshall Rosenberg, um psicólogo americano. Ele, na verdade, assim, a primeira coisa a dizer sobre ele é que ele foi aluno de Carl Rogers. Então, Carl Rogers era professor dele numa linguagem, numa psicologia humanista, né, em que tem uma teoria ou desenvolve uma ideia da abordagem centrada na pessoa. Isso fala muito sobre... é muito importante essa menção, porque o Marshall traz muito da abordagem centrada na pessoa na comunicação não violenta. A menção à não violência, inclusive, vem do próprio nome, né? Porque, assim, por que usar comunicação não violenta, que é a negação? A gente sempre diz que não é o ideal, né? Se eu falar, não pense no elefante branco. Você pensa no elefante branco. Então, por que usar o não violência? O não violência vem de um termo em sânscrito, que é ahimsa, que aí sim vem a relação com Gandhi, né? Que tem a ver com todo o princípio de não violência, da resistência de não violência usado por Gandhi na sua trajetória da libertação da Índia em relação ao domínio inglês. E a Martin Luther King também, por essa forma de não violência, que é essa resistência a poderes opressores de forma não violenta. Então, tem essa ligação. Uma outra coisa que eu gosto muito de falar da trajetória do Marshall é que ele não estava satisfeito com a psicologia tradicional, na verdade. E aí ele passou a fazer cursos e a tentar entender de outras maneiras, inspirado já em Carl Rogers. E uma das coisas que ele foi estudar foi como é que chama? As religiões comparadas. Ele fez um curso de religiões comparadas. Ou seja, ele queria entender... Aqui já começa a estranheza do ouvido das pessoas com algumas palavras que eu vou falar da comunicação não violenta. Ele queria entender sobre o amor. O que é o amor? O amor nas religiões. O que é amar o outro, amar o próximo? Ele tinha um questionamento porque ele não entendia. Uma coisa importante de dizer também é que ele era judeu. E ele sofreu muita violência enquanto criança, morando nos Estados Unidos, tal. Em Detroit, ele foi para Detroit quando ele era pequeno, e ele apanhou na escola. E ele não entendia porque as pessoas podiam bater uma nas outras por uma questão simplesmente de religião, ou de raça, enfim. E, ao mesmo tempo, ele tinha, isso ele conta no livro, a experiência de um tio que cuidava da avó, que não andava e tudo mais. E ele via a compassividade nesse tio, que doava vida ao cuidado de um outro com amor, não com obrigação, nem com culpa, mas por um desejo natural de ver o bem do outro. E essa dicotomia de como pode ser tão bom uma coisa e tão ruim outra, fez com que ele fosse pesquisar e tentasse entender, achasse um caminho de como a gente pode, então, desenvolver esse lado compassivo das pessoas. E aí ele desenvolve a comunicação não violenta. Ana, você, logo no início, você trouxe para a gente que tem trabalhado com as comissões de mediação de conflito. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que tem sido esse trabalho e a sua chegada, né, ali junto, mais próximo das unidades escolares, né? O primeiro contato foi da DRE de São Miguel, né,
que fez o convite ainda na pandemia, então foram as formações online, né, que não tinha, e que mudou muito depois quando eu tive a oportunidade de estar com as pessoas, já passou a ser outra coisa. E usando, porque assim, a mediação de conflitos, né, as mediações de conflitos, elas usam como instrumento, isso tanto na formação da mediação de conflito no judiciário, quanto nas escolas, pelo raciocínio da justiça restaurativa, que é o início de tudo, ela traz a comunicação não violenta como uma técnica, como uma teoria a ser usada, a ser, neste caso eu estou falando técnica, como uma tecnologia mesmo, como uma possibilidade de você mediar conflitos com o uso da comunicação não violenta. É uma ferramenta. Isso na mediação de conflito no judiciário também. Então, eu cheguei por conta desse conhecimento de comunicação não violenta. Como ajudar as pessoas que estão na comissão a fazer o trabalho na escola, promovendo esse diálogo, né? Esse diálogo por um outro caminho, não do diálogo que a gente já vem fazendo nas escolas, mas como a gente poderia fazer de uma outra forma que promovesse, de fato, uma certa conexão entre as pessoas. E daí começou, né? Depois da pandemia, eu passei a fazer essa formação presencialmente, e depois eu passei a fazer essa formação já aí com homologação para pontuação de profissionais, de gestores, e a coisa foi andando. Hoje esse trabalho ele tem duas partes. Uma é a formação de mediação propriamente dita, mas anterior a ela, um processo um pouco mais ligado ao autoconhecimento, usando a comunicação não violenta, como uma ferramenta de entender os meus sentimentos, usando o que a CNV já propõe, né? Como eu me conecto comigo e com o outro naquilo que é importante, que são as nossas necessidades humanas universais. Você acabou de falar de sentimentos, né? Então, a comunicação não violenta, pelo que eu estou entendendo, ela impõe que a gente expresse sentimentos, né? Pelo que eu estou entendendo aqui. A gente apresentar nossos sentimentos. Mas, assim, a nossa sociedade, ela não foi muito formada, construída para expor sentimentos. Geralmente a gente tem uma tristeza, uma raiva, né, uma alegria. E falando na escola, Regina, você falou de mediação de conflito. Eu acho que é possível, né, você... Como que se contribui desde a educação infantil para essa comunicação não violenta, né? Eu não sei se eu estou me colocando clara, porque a gente está falando de sentimentos, educação infantil, escola, mediação. Como é que a gente faz para juntar tudo isso daí, Ana? Pois eu vou então começar do começo. Te agradeço essa pergunta, Rô, porque assim, tem uma coisa que eu adoraria, eu fico feliz que isso tenha aparecido para eu poder falar. Tem uma coisa, eu vou falar aqui, já um pouco ilustrando o que é a comunicação não violenta e respondendo a sua pergunta. A comunicação não violenta, ela, como eu falei a vocês, é uma forma, é um paradigma que nos convida a olhar para as coisas que a gente vem olhando de uma outra forma. Para isso, o Marshall, as pessoas chamam de 4 passos. Na verdade, não são 4 passos, são distinções de uma coisa que eu compreendo de uma maneira e que eu posso compreender de outra. São distinções. São, na verdade, 25, não são só 4, mas para este momento aqui inicial é o que a gente consegue dar conta, que é esta observação, sentimento, necessidade e pedido. Esses 4 passos a gente chama assim, 4 distinções. Ele é um convite para a gente entrar em contato com o que está vivo em mim e o que está vivo no outro. Essa que é a mudança de olhar. Se algo que você me fez me incomoda, ao invés de eu ser reativo, só como, nossa, como você é horrível, e reagir imediatamente
a essa ação, eu posso fazer uma trajetória de autoobservação e entender, mas o que eu estou sentindo? Mas qual é a minha necessidade nessa situação? Nesse momento, eu faço um exercício de ver o que está vivo em mim. De uma certa forma, também eu estou indo para um campo de autorresponsabilidade. Não que o que você tenha feito eu devo ignorar, mas o que você fez, acima de tudo, eu preciso entender o que isso significa para mim. E fazer esse exercício de entender o meu sentimento e necessidade. Só fazendo uma parte, já eu volto para essa explicação, você traz uma questão muito importante, que é a nossa desconexão com esta coisa do sentimento e emoções e necessidades. Daí a importância e a formação que eu tive na USP de especialização foi com o Ulisses Araújo, que justamente fala de educação socioemocional, da importância de educação em valores, que a justiça restaurativa traz, que a mediação de conflitos propõe que a gente olhe. Então, assim, nós estamos falando de coisas já muito bem estudadas e ditas e que ainda, de alguma forma, também ainda a gente não colocou em prática como talvez a gente poderia ou deveria fazer, né? Então, de verdade, essa educação emocional, ela tem que começar por mim. Para eu poder ser o educador que ajude o outro a entender seus sentimentos e necessidades, eu preciso fazer esse exercício também em mim. Porque não é possível eu estar desconectada do que é importante para mim e conseguir fazer com que uma criança ou um adolescente entenda seus sentimentos. Daí já vem uma pergunta que a maior parte das pessoas faz. Mas nós não somos psicólogos, os professores não são psicólogos. Não se trata disso. Se trata de desfazer um equívoco de que a vida emocional é menos importante do que a racional, que existiu tanto em empresa quanto existe em escola, que a matemática e a portuguesa é mais importante que o emocional, que os problemas a gente deixa para fora e que dentro da empresa seus problemas ficam fora, que é só o racional. Isso não existe. Não existe um ser. Então, Ulisses e todas as pessoas que eu conheço que falam desse assunto sabem que o aprendizado, por exemplo, vem pelo emocional. E que a educação, o emocional faz parte de tudo isso. Então, negar todo esse processo é um grande equívoco. Voltando para o que o CNV fala dos 4 passos. Quando eu entendo o que é importante para mim, porque, por exemplo, eu chego em casa, eu sempre dou esse exemplo nas formações, porque e todo mundo se diverte com essa história, já ficou uma patente minha que é a louça suja na pia. Todo mundo sabe o que é chegar em casa, alguém em casa, ficou o dia inteiro cansado, e ver uma louça suja na pia. Então, quando eu não entendo o que é importante para mim, eu brigo por causa da louça. Que absurdo essa louça aqui. Você vai lá e lava a louça, mas a minha raiva continua. Por quê? O que eu queria? Cooperação, por exemplo. Organização. Mas eu não brigo pela cooperação. Eu não digo a você o que é importante para mim. Eu brigo pela louça. Então, eu ao invés de querer de fazer uma coisa que é dialogar com você, comunicando o que é importante para mim, eu só brigo com você porque a louça está suja. Quando eu faço isso, eu distancio a possibilidade de conseguir o que era importante para mim, que é a cooperação. Não se consegue a cooperação do outro xingando o outro de preguiçoso. Então, veja, nós estamos caminhando, nós temos uma linguagem cotidiana no nosso lar, não estou nem falando da escola ainda, mas eu estou falando que isso, porque não nos foi ensinado, só por isso, não é culpabilização de absolutamente ninguém. Não nos foi ensinado a olhar, me incomodei com a louça, mas o que eu estou sentindo sobre isso? Qual é a minha necessidade realmente nessa história? Se é a louça limpa, se alguém lavar, está resolvido o problema. Mas não está, né? Engraçado, eu brinco isso no curso, né? A pessoa, se alguém for lá e lavar a louça, não passa. Você vai para o quarto com os olhos
o sangue nos olhos para buscar outra coisa errada. Porque isso mesmo. Porque o que você queria era empatia, cooperação. Mas essa linguagem, esse conhecimento a gente não tem. Então, a gente acaba discutindo as coisas baseado no que a gente, na verdade, não precisa e nos distanciando do que precisa. Eu acho que eu fugi da sua resposta. Eu preciso aqui retomar. Qual foi? Eu volto. Eu perguntei para você como que a gente aprende a expressar sentimentos, né? Você falou que foi diretora de educação infantil, a creches, os centros de educação infantil aqui em São Paulo. E eu disse para você que a gente tem dificuldade de expressar sentimentos, porque você já iniciou a resposta. Você diz, olha, a gente tende a dar importância para o lado racional, né? Mas nós somos também seres emocionais e também temos necessidades. Mas eu não vejo isso, né? No dia a dia, parece que expressar sentimentos é uma fraqueza. Então, no seu lugar, como formadora, nas unidades que você está, seja no SEI, EMEF, EMEFEM, a gente já acaba falando palavras da escola. Então, ensino fundamental, educação infantil, ou até nas universidades, né? Como desenvolver ampliar o repertório de sentimentos de uma forma, né, sadia. Sim, então, esse é o convite. Eu acho muito lindo a CNV nesse ponto, Rosana, porque eu como psicóloga, eu sempre tive um incômodo, que que as questões da psicologia não chegam para todo mundo. Eu estou na periferia de São Paulo, a minha região é a de São Miguel, Itaim Paulista, e a gente sabe que, por exemplo, terapia não é acessível a todo mundo, né? E a CNV tem uma proposta, parece que eu estou fazendo propaganda, né? Mas eu realmente sou muito apaixonada por essa ideia, dessa possibilidade de eu conhecer, era essa a frase que eu estava iniciando, que é uma pergunta que o Marshall usa, que ele fala assim, que os passos da CNV nos ajudam a responder o que está vivo em mim. Eu acho isso tão lindo, porque qual é o oposto de saber o que está vivo em mim? O que é se desconectar daquilo que está vivo em mim? A gente se desconecta de duas maneiras, uma por trauma e a outra por escolhas cotidianas. Quando eu falo disso nos cursos, sempre no grupo tem uma ou duas pessoas que choram. Quando eu aviso a elas, como é que a gente se desconecta do que é importante para mim? Quando eu vou negligenciando, vou abrindo mão no meu cotidiano da minha autenticidade, negociando o afeto dos outros, que é uma forma de educar crianças que nós temos hoje. A gente pede para elas deixarem ser quem elas para atender uma necessidade daquilo que é importante para mim. Quando eu digo, a mamãe gosta de uma criança boazinha. Quando eu digo isso, você está dizendo que o seu amor é condicionado a um ato dela. Ela precisa comer tudo para você amar. Então, veja, eu tô dizendo a ela que ela deve ser de uma determinada maneira, que não a autenticidade dela. Parece tão carinhoso isso, né? Mas não é tão carinhoso. Isso são formas de violência, segundo a CNV, né? Quando eu consigo responder o que está vivo em mim com as 3 primeiras perguntas da CNV, diante do que aconteceu, o que eu sinto e qual a minha necessidade, eu já estou caminhando, Rosana, para um autoconhecimento necessário e importante para eu agir no mundo com mais potência. Porque, veja, se eu tenho consciência da minha necessidade, eu consigo ir de uma maneira muito mais eficaz atrás daquilo que eu preciso. Ao invés de eu ficar patinando e brigando por coisas no meu cotidiano, eu quero atenção e aí eu sou chata. Ou seja, entende? Por quê? Porque eu não tenho consciência do que eu preciso. Se eu tenho consciência de que eu quero aceitação do outro, esse exercício de ir para sentimentos e necessidades, só mais uma pontuação rápida, eu sei que o nosso tempo não é suficiente para tanta informação, mas eu não tenho como... O que são os sentimentos? Sentimentos é a luzinha vermelha no painel do carro. O que ele significa? Não existe sentimento ruim.
A gente atribui, por exemplo, a raiva. Ai, não pode ter raiva. Quem já ouviu isso aqui? Olha, não pode ter raiva do coleguinha. A raiva é muito importante, não existe sentimento. Todos os sentimentos servem para sinalizar que tem algo que não está legal. Se algo me incomodou, isso está dizendo para mim que tem uma necessidade minha que é importante e que eu preciso dar um jeito de dar conta disso, de buscar alternativas para eu atender essa minha necessidade. Então, os sentimentos, a raiva, por exemplo, ela é linda. Ela sinaliza para as pessoas que o limite delas está sendo ultrapassado, ou por elas mesmas, ou pelo outro. Normalmente é isso. Então, veja, isso está sinalizando que eu preciso dizer um não, talvez, ou que eu precise colocar, né, limite em determinadas situações. Então, o que é ruim nos sentimentos? Os sentimentos são ruins quando não vividos adequadamente, quando não incentivados a ser nomeados e a ficar naturalmente como ele deveria estar. Ele é manifesto em outras maneiras, de maneiras muito incoerentes, que é o caso das violências que a gente vê, por exemplo, no trânsito. A pessoa não coloca a sua energia adequada de sentimento, depois, por uma fechada, ele mata uma pessoa. Aí sim, não pode furar o zóio do coleguinha, mas pode ter raiva? Pode. No seu cantinho. Vive ela lá, quietinho. Não pode bater no outro. Não pode matar o marido, tá? Não pode. Mas ter raiva não é ruim. Então, veja, os sentimentos são incentivados com o exercício da CNV, a gente poder nomeá-los e poder reconhecer em mim o que é importante antes de agir, que é a reatividade vi, não ficou bom, não gostei, reajo com defesa ou ataque. E passar por esse exercício de entender meu sentimento e minha necessidade transformaria as nossas relações de uma maneira mais potente para a gente conseguir o que a gente precisa e menos violenta. Eu estou entendendo, então, que a comunicação não violenta, ela nos ajuda, né? Ela tem a proposta de tirar o foco do problema, daquilo que é incômodo, e ter o foco na necessidade. É isso? É isso. O que a gente chama de empatia, escuta empática, por exemplo? É tirar o foco no meu julgamento. Porque, assim, a gente aprendeu a julgar. É incrível. Eu brinco com todo mundo e faço essa mesma proposta para vocês duas. Se vocês colocarem o despertador de vocês, do celular, 5 vezes no dia, para vocês observarem o que vocês estão pensando, quase o tempo todo a gente está julgando. A gente está no metrô, nossa, essa pessoa tem essa roupa. Mas isso aqui. Mas por que a pessoa está ouvindo o celular alto? É incrível como a gente já naturalizou o julgar o outro. São esses julgamentos que fazem a gente sofrer e criar uma... Entende? Eu não sei se isso fica claro para vocês. Não é a louça, é o meu julgamento de que o outro está errado. Entende? Não é a louça. Eu moro sozinha. Eu vejo a minha louça suja na pia, eu não fico com raiva de ninguém. Entende que não é a louça? Uhum. E aí eu já deixei a louça, podem julgar se vocês quiserem, eu já deixei uma vez a louça 2 dias, eu nem saí, voltei, entrei, e eu não fiquei com raiva. Quem nunca? Então, veja, os nossos julgamentos é que fazem com que a gente haja e reaja sem consciência um pouco mais profunda das nossas necessidades. Se a gente sai deste foco, exatamente o que você disse, se você tira o foco do julgamento, que ele é importante, eu não estou dizendo que é para a gente não julgar. O julgamento te ajuda a olhar para o que é importante para você. No seu julgamento, você consegue entender sua necessidade escondida. Entende? Você pode fazer uma listinha de todo o julgamento mental que você está fazendo. A mediação de conflito é justamente isso. Você dá escuta empática para as pessoas, para elas saírem desse primeiro momento de julgamento. Mas ele disse isso, mas ele disse aquilo. Para ir cavando nesta conversa até chegar na necessidade que está por trás desses julgamentos. Isso é mediação de conflitos. Assim, parece que quanto mais você fala, mais coisas vão surgindo aqui na cabeça da gente. Porque assim, olha, eu posso olhar para a comunicação não violenta
e dizer assim, olha, nossa, ela é linda na conceituação, linda, né? Expor, falar, mas assim, eu estou tentando reduzir aqui na minha cabeça, porque a gente tem, olhando a gente como profissionais da educação, eu vou insistir nisso. Hoje, nós somos atravessados o tempo inteiro pela intolerância, por posições radicais, né? Os próprios profissionais da educação vivem pressionados, né? E não é isso que é exigido pelos governos, muito pelo contrário. Aqui em São Paulo, a gente tem uma pressão por resultados de matemática. Você falou, olha, não é matemática ou português. Não, sim, é matemática, é português, né? Você tem escolas, unidades desempenhando projetos maravilhosos, né? Mas, assim, e acaba acontecendo o quê? Não é isso que é potencializado. Isso, muitas vezes, e aí eu vou fazer a relação, eu quero chegar com a saúde das pessoas, né? Quando você não tem as suas necessidades, né, dentro de uma escola, como você tem uma pressão de um governo, quando você tem as relações internas, um diretor que está sendo cobrado, ele cobra o coordenador cobra o professor, e aquilo parece que vira uma confusão, né, que você não sabe nem o que você deseja, né? Então eu fico pensando como é que, por exemplo, num ambiente escolar, para estar tratando com os alunos, né, porque isso também vai, de alguma forma, refletir nesse dia a dia da escola, como é que a gente trabalha a mediação de conflitos, a comunicação não violenta, numa situação que é diferente daquilo que você imagina para um projeto de escola, para um projeto pedagógico. Não sei se eu me fiz clara, porque eu acho que eu misturei um monte de coisa, mas... Eu vou escolher um caminho para responder. A sua pergunta é bastante... Ela traz vários elementos, né? Eu vou escolher alguns aqui. Eu vou escolher duas coisas para falar. A violência... porque você começou falando assim, como que a gente lida com essa intolerância que chega no guichê da escola, por exemplo? Não só no guichê, que está dentro também. Aqui tem que segurar o cinto, porque eu vou falar uma coisa que é importante, eu tenho que dizer. É a proposta do Marshall. Aqui eu vou fazer uma frase que eu tenho que colocar em toda a formação. Às vezes é difícil acreditar numa questão como a que eu vou falar agora, mas também não peço para que acreditem. Eu peço sempre nas formações de comunicação não violenta para que as pessoas testem as questões que eu estou propondo. Porque CNV não se ensina com teoria. CNV só é possível na prática. Um exemplo disso é se eu desse uma aula teórica sobre natação, eu te ensinar a nadar só falando para você, olha, você põe um braço na frente do outro, tarará, tarará. Você vai entender, mas assim, não é possível. A CNV diz o seguinte: por trás de toda ação, toda violência, agressão, e aqui vamos nomear, dar exemplo, a mãe que chegou no guichê, o professor ou o diretor, qualquer pessoa que seja. Quando uma pessoa tem um ato de violência, quando eu tiro o foco passo o foco para a necessidade, eu enxergo. Isso requer que a gente tenha essa intenção de mudança de paradigma. Eu vejo o quê? É uma pessoa com uma necessidade não atendida. Vamos exemplificar para ficar claro. Então, usando até um exemplo de uma conversa anterior que a gente estava tendo da história que ela estava nos contando.
Quando a mãe chega brava no guichê, xingando, fala assim, aquela professora, às vezes nem nomes muito bonitos, né? Aqui eu, no podcast, eu não posso falar, mas eu não posso reproduzir, mas nem sempre de forma muito bonita, né? Ela chega dizendo, por que eu trouxe a roupinha? E é a segunda vez que a blusinha some, e eu, né? Isso daqui é uma espelunca, e assim vai, né? E todo mundo da escola vai no balaio. O que é esta pessoa? Acima de tudo, é uma pessoa que está cometendo um ato de violência, que não sei o quê. Porém, eu posso olhar e ver que é uma pessoa com uma necessidade não atendida. Ela não sabe disso. Mas se eu tenho condição, se eu já mudei essa chavinha em mim, eu tenho condição de olhar que alguém que gostaria de provavelmente ter mais segurança, de ter mais respeito, talvez, sei lá. Isso não significa, aí entra sempre uma questão que eu me preocupo muito, porque eu fui diretora de escola e eu passei por essas violências. Eu não estou dizendo que a gente é obrigado a ser saco de pancada, não. Em hipótese nenhuma, em que a gente deva aceitar a violência do outro e simplesmente dizer, ela é uma pessoa com uma necessidade não atendida. Mas o que acontece aqui? Quando eu entendo isso, e tenho condição de dar empatia e dizer, nossa, entendo, é ruim mesmo, né? Porque é ruim, gente. Não é ruim você mandar na mochilinha uma blusinha que você acabou de comprar e ela não voltar na mochilinha? Verdade. É ruim? Sim, é ruim para qualquer... Eu posso empatizar com isso, não posso? Eu ouço. Até que é natural, todo mundo aqui já atendeu uma pessoa nervosa, sabe que depois de um certo tempo de escuta, aquilo passa. Quando passar, eu tenho condição de dizer que, olha, mãe, mas quando você chega e fala dessa maneira, isso realmente, eu queria te dizer que me incomoda, porque para mim é muito importante o respeito entre as pessoas. Então, veja, não é uma atitude de uma bondade tola, é uma atitude em que eu estou conseguindo manter a conexão de diálogo para que eu também possa dizer o que é importante para mim, que eu não conseguiria dizer na outra condição. Então, falando das diversas violências, quando eu mudo o olhar, Rosana, quando eu entendo que as violências... Vamos dar outro exemplo de escola. O que é um aluno que bateu no outro? Quando você coloca ele para um diálogo de verdade. Normalmente... diga. Não, eu ia... Me diga, o que é um aluno, né, então, vamos que lá. bateu no outro? Quando você estende essa conversa, normalmente o que acontece? Vamos dar outro exemplo. Eu só gosto de dar um exemplo bem radical. Eu digo assim, você chega em casa, seu filho adolescente, 12, 13 anos, fala assim, mãe, fumei maconha hoje na escola. Qual que é a reação, normalmente, todo mundo? Meu Deus, você é louco, isso aqui. Não, é pior. Eu me mato de trabalhar para te dar tudo. Eu deixei de comprar coisa para mim, para poder te dar um... E assim vai. Mas vamos imaginar que você não faça esse discurso e você realmente faça perguntas. Mas o que aconteceu? Eu estava lá e veio um menino, ofereceu, todo mundo aceitou. E você aceitou. Aceitei, né, mãe? Entendi, mas assim, por quê? Porque você estava curioso? Não, é porque eles iam achar que eu sou otário. Porque eu achei que eles iam tirar sarro. Então você quer a aceitação dos seus amigos. Veja onde eu cheguei. Quando você tem essa frase, você pode propor que ele olhe para outro lugar. Assim, e só assim você acha que você consegue aceitação? Será que não teriam outros caminhos possíveis? Veja, é disso que eu estou falando. É sempre possível você tirar o foco. Um aluno que bate no outro, se você promover o diálogo na mediação de conflitos e tudo mais, que isso que é mediar, é você dar escuta para que traz por trás daquela ação. Porque se você já chega julgando, você está errado, você não pode fazer isso. Você não permite que ele chegue num ponto, tá? No final das contas, o outro que tirou sarro e ele quis achar que queria provar que ele é bom, enfim. Então, são todas essas conversas que a gente consegue ter se a gente sai deste lugar
de julgamento e punição. Eu acho que faltou um ponto na sua questão, Rô. Mas vamos seguir com as perguntas, que eu acho que depois eu acabo respondendo. Ok, eu queria trazer um elemento que é a internet, né? A gente tem agora nesses nossos últimos tempos a presença da internet assim na nossa vida para tudo, né? E a gente sabe que isso também está na escola. E a internet, ela me parece um campo ainda hoje que a gente não mede as palavras para estar nela. Trazendo isso para a vida de um adolescente, que são, né, também nosso grupo de trabalho ali dentro das nossas unidades, é a questão do bullying, do cyberbullying. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso dentro da comunicação não violenta. Como que a gente pode fazer essa interpretação e chegar nessa conversa junto com os adolescentes? Eu não tenho, assim, uma pesquisa ou um trabalho ou algo que eu possa falar sobre isso, porque assim eu tô tão focada no passo anterior, na promoção do diálogo, que assim é isso que falta, né? O que acontece na internet é a consequência dessa falta de diálogo verdadeiro do nosso cotidiano, nas famílias, nas escolas, neste lugar de autenticidade, de afeto, de segurança emocional, né? Que não está acontecendo nos espaços, nem nas nossas casas. E que, portanto, então, a internet só é consequência disso. Eu não sei te falar específico, olha, porque eu vi uma pesquisa. Não vou te falar porque não vi. Mas posso dizer com certeza que se a gente criar mais espaços de validação de sentimentos e de espaços em que as pessoas se sintam seguras para falar daquilo que elas sentem, do que realmente é importante, a gente diminuiria a violência em todos os demais espaços. Deixa eu fazer um exemplo aqui do que é validação de sentimento na educação infantil, por exemplo, para ficar mais claro. Quando uma criança chora porque ela queria algo, ela quer comer o chocolate antes do almoço. Você vira para ela e fala assim, não vai comer. Aí ela chora. O que a gente diz, né? Criança não tem que querer. E assim vai. Assim, você validar o sentimento de uma pessoa não é o mesmo que concordar e nem tampouco de ceder para que ela pare de chorar. Se você quisesse, se você estivesse comigo no shopping, você falasse assim, Ana, vamos tomar um sorvete? Eu virasse e falasse assim, não, a gente tem que almoçar primeiro. Você ia olhar a cara que ela fez. Veja, você ia gostar? Por que uma criança deveria gostar? Ela deveria dizer assim, obrigada, mamãe, por me dizer que isso é importante para mim. Não é possível. Agora, o que eu posso fazer? Falo, nossa, eu entendo que você esteja frustrado. Ela está chorando lá, esberrando. Você reconhece aquela frustração, reconhece aquele sentimento de tristeza, olha para a criança e diz que você está vendo, porém você não vai dar o chocolate antes do almoço. Entende? Validar sentimento não é nem concordar e nem evitar o choro. Mas é dizer para ela, veja, ela se sente segura. Eu estou infeliz, está tudo bem estar infeliz. Nós não aprendemos isso, entende? Nós não aprendemos a poder ter esse espaço de dizer, eu estou com raiva, está tudo bem você ter raiva. Você não pode bater no coleguinha, mas você pode ter raiva, está tudo bem. Eu estou vendo você com raiva. Isso são validações de sentimentos que faz com que a gente tenha mais segurança emocional, de diálogo e com os pais e tudo mais, para que a gente não precise ir para espaços de passar essa violência na internet, como a gente está vendo acontecer. Então, mas assim, quando você é criança, você não tem alguns instrumentos, né, de comunicação. Mas quando você é adulto, né, eu acho que você já falou muito que a gente é movido por julgamento, por medo,
Você falou mais um aí também. Medo, culpa e vergonha. Medo, culpa e vergonha. São a tríade, né, da violência na eu CNV. acho que a gente acaba tendo alguns atrapes enquanto adulto. Porque enquanto criança você vai lá e joga todos os seus instintos, suas frustrações, enquanto adulto você tem algumas coisas que te impedem, né, de falar sobre sentimentos. Se eu tiver certa, você me ajuda. Se eu tiver errado, você me ajuda mais ainda, tá bom? Aí, isso é uma consideração que eu fiz. Agora, quanto à violência, porque geralmente a gente fala de violência como se fosse uma agressão física, como se fosse um grito, mas acho que a gente tem que lembrar aqui que existem várias formas de violência, né? Como o silenciamento, né? É um tipo, desprezo, a invisibilidade, né? Desqualificar o outro também é uma forma de violência. Alguns ambientes, eles são mais preparados para essa comunicação, né? Ter se expressar e mostrar a sua necessidade. Mas a gente tem alguns ambientes que eles são mais hostis, né? Imaginando que a comunicação violenta, não violenta, ela vai se dar em vários contextos da vida, eu vou trazer agora para a vida sindical, por exemplo, ou para a vida empresarial, né? Que você tem a relação patrão-empregado, por exemplo, né? Que ali a gente tem relações assimétricas de poder, ou seja, um manda, outro obedece, né? Então, a relação com o governo, né? Então, você tem necessidades e eu te pergunto, há alguns momentos em que chegar ali numa mediação ou ter as necessidades reconhecidas podem não ser tão fáceis assim, né? E talvez utilizar a comunicação não violenta, no sentido dos passos do Marshall, ficaria mais difícil, né? Enfim, a pergunta é: há momentos que a gente vai ter que abrir mão disso e utilizar o quê? Quando as coisas estão tensas, como é que a gente faz? Só por uma questão didática, eu vou falar. Professor é professor, sempre, né? Há 3 dimensões na CNV e por isso eu comecei pela mais básica, não mais fácil, talvez a mais difícil. É intrapessoal, então eu posso usar a CNV eu comigo mesmo para um autoconhecimento e autocompreensão, interpessoal na relação com o outro, com os mais próximos, e o sistêmico, estrutural, que são nas relações com as diversas formas hierárquicas e tudo mais. Então, essas são as 3 dimensões em que a gente pode e deve usar a CNV. Lembrando que o Marshall foi um mediador de conflitos internacional, em que ele mediou conflitos entre situações de guerra e tudo mais, de grupos, de gangues, e situações em grupos que tinham, por exemplo, matado, esse grupo aqui matou 20 do outro, o outro matou 20, e ele afirma, e essa é uma experiência que eu não tenho, mas aí eu tenho que usar a dele. Na CNV, normalmente a gente usa as nossas experiências pessoais, mas neste caso eu vou usar as do Marshall, que funciona. Funciona porque é sempre possível que você coloque as pessoas para fazer essa escuta. É primeiro necessário que se dê o tempo de cada um expressar a sua dor. Antes de expressar a dor, não é possível a escuta do outro num grupo de mediação nessa ordem. Isso sempre, mesmo se você está mediando com 2 pessoas, não dá para pular etapa. Olha, pede desculpa para o coleguinha, você pulou etapa. Há uma dor ali, aquela dor precisa ser dita, precisa ser falada. E então, entre grupos também, até se chegar nas necessidades. As necessidades e as estratégias. O problema nosso de toda negociação, Rosana, é que a gente vai direto para a estratégia.
Sempre que a gente senta numa reunião, mesmo de diretor com seus funcionários, sempre se quer ir direto para a estratégia. Estratégia é o último passo dos 4 passos, é onde a gente faz o pedido. Estratégia, em mediação de conflito, é como eu vou resolver o problema. Só que eu quero sair e você quer ficar em casa. Nós 2 moramos juntos. Isso a gente não discute a necessidade e já vai direto para a estratégia. Olha, vamos fazer o seguinte, então vamos ficar em casa hoje. Achamos a estratégia sem discutir aquilo que realmente é importante para mim. Você não sabe o que é importante para mim, eu não sei o que é importante para você, pulamos etapa de mediação. Na mediação, quando isso acontece, no judiciário, por exemplo, o que acontece? Passa um tempo, essas 2 pessoas estão voltando para resolver outro problema. Resolver o problema da casa e vai negociar a questão da guarda do filho. Por quê? Porque não falaram do que era de fato importante. Não falaram das suas necessidades, foram direto para a estratégia. Então, a ideia é sempre em negociações, e é possível, no caso, inclusive sindical, que se leve a discussão sempre para o âmbito das necessidades. Ainda assim é possível. Agora, hierarquicamente, também não podemos tratar igualmente os desiguais, né? O que isso significa? Por exemplo, numa escola, vou falar de mediação, que é mais palpável para as pessoas que estão ouvindo. O diretor, né? Estou falando de diretor porque eu fui diretor, tá? Nada, aliás, super a favor aí dos diretores, mas não é só um exemplo da minha experiência pessoal. Eu chego para mediar um conflito de 2 alunos. Vamos lá, o que aconteceu? Eu sou diretora. Eu esqueço ou não esqueço, ao contrário, até uso essa diferença hierárquica. Assim, tá bom. Você acha certo bater nele? Você acha que tá bom assim para você? Não tá, né? Então, quer dizer, eu uso o meu lugar hierárquico para dizer que eu estou mediando, não estou mediando um conflito. Primeiro, só uma curiosidade, na mediação, no judiciário, o mediador é alguém que não pode ter vínculo nenhum e nenhuma relação com as partes. É alguém neutro. Neutro, entre aspas, não existe neutralidade em nada, mas é alguém que não tem nenhuma relação com as partes. Não pode ter nenhum nível hierárquico. Na escola, isso não acontece. Então, você não pode igualar a desigualdade, a diferença. Há um nível hierárquico. Você não pode desconsiderar isso. Na verdade, só um parênteses, eu volto na tua questão sindical, tá? A gente reproduz, em alguns momentos, o modelo do judiciário tradicional na mediação de conflito, que deveria ser pautada nos princípios da justiça restaurativa e não da tradicional. Porque se eu faço mediação de um lugar que eu estou dizendo quem está certo e errado, e eu dou a sentença, e eu digo que você está suspenso e você não, isso não é mediação de conflito. Isso fica claro, né? Fica claro. Sim. Entende? Então, aí não é mediação. O que eu estou fazendo aqui é uma reprodução do modelo da justiça retributiva e não da justiça restaurativa, tudo bem? Okay. Que é o lugar de certo e errado e de punição, de pena. Neste caso, a gente diz na mediação que é um ganha, outro perde. Todo processo judiciário, sempre um ganha, outro perde. Na mediação, aí volta para o sindical. Na mediação, não existe o ganha e perde, existe o ganha-ganha. Na mediação, o princípio é que os dois ganhem. Ou seja, os dois vão ter suas necessidades atendidas de uma forma negociada. Entendem? Então, esse seria o princípio ideal, Rosana, de toda negociação, inclusive sindical, que se discutisse as necessidades, né? E que a ideia é que fosse uma mediação em que os dois tivessem suas necessidades atendidas. Sabemos, só para concluir sua pergunta, sabemos que nem sempre, de forma assimétrica, extremamente exagerada de imposição, quando uma das partes não querem a negociação, não querem conversar, não há possibilidade, que foi o que aconteceu com Gandhi, por exemplo, e aí
o uso da forma rebelde, da forma de maneiras pacíficas, não violentas, de ação, né? Por exemplo, na questão, eles tinham o domínio do sal, os ingleses, né? Essa foi uma das formas não violenta de resposta que o Gandhi deu. E ele falou, não, nós não vamos ficar no domínio do sal. Eles começaram a tirar o sal do mar. Para poder, veja, é uma forma de uma rebeldia, né, entre aspas, né? Tem uma outra palavra que eu esqueci, ela... Resistência. A resistência não violenta, obrigada. É uma resistência não violenta. É você, que é o caso da greve, né? A greve é uma resistência não violenta, né? Qual a intenção? Qual a intenção de uma resistência não violenta? Não é eliminar o inimigo, não é matar, não é tirar o sangue dele, é voltar ao diálogo, para que ele entenda a importância do diálogo, né? Então, essas são as formas de ações não violentas usadas por Martin Luther King e por Gandhi. Nossa, a gente já está chegando ao final, né? Mas, assim, você falar que quando a gente vai para uma greve, para uma mobilização, a intenção é o diálogo, eu acho que isso pode ficar como até exemplo, né? Porque se tudo começasse pelo diálogo, não por uma pseudo-escuta, né? Sim. Um diálogo verdadeiro. Que busca atender a necessidade do outro, né? Que é o que a gente... Do outro e a própria necessidade, né? Por isso que é uma mudança de paradigma, porque, assim, na verdade, assim, eu brinco muito, vocês devem estar... Eu estou de costa para o tempo, gente, aí vocês me avisam. Mas, assim, o que acontece? Na nossa forma de... Vamos voltar para o micro para vocês entenderem, assim, para a gente não ir para o macro sem deixar de entender que nós estamos reproduzindo individualmente esse mesmo princípio. Quando eu vou para a discussão com o outro, que eu acho que eu estou certo e o outro está errado, não é para ouvir as necessidades do outro, eu vou para provar que eu estou certa. Então, esse é o modelo, isso é a falta que nós temos de compreensão da ideia de que nós podemos atender, essa é a grande chave da comunicação não violenta, é entender que só é possível uma sociedade mais pacífica quando a gente entender a importância desse olhar, a gente tem que atender às necessidades de todos. Mas nós estamos numa coisa tão da bolha, sei lá como eu chamo isso, de que a minha necessidade é mais importante do outro. Isso dentro da minha casa, isso na escola, isso em todos os lugares. O meu é importante, mais do que o seu. Não tem essa coisa da gente, sabe? Pensar no coletivo. No coletivo. Essa é a ideia. Porque se as discussões deveriam ser, eu tenho problema do financeiro, eu sei, você tem o seu, eu tenho o meu. Vamos ver aqui como é que a gente pode resolver isso no ganha-ganha da mediação, do princípio da justiça restaurativa e mediação de conflito. Esse seria o nosso ideal. Falando em diálogo, né? A gente está aqui partindo para o final dessa nossa conversa, já agradecendo, Analice, porque falar com você essa tarde foi assim uma delícia para a gente. Muito obrigada mesmo. Né, se você quiser deixar um contato para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais no tema, né? Porque todo mundo busca relacionamentos saudáveis, né? Sim. Nesse mundo tão complexo. Você, por favor, fique à vontade. Eu vou falar meu Instagram, mas antes eu queria agradecer muito a vocês, né, e a todo o Cinesp, a diretoria e todos aqueles que compõem o convite, o espaço, a possibilidade de falar um pouquinho desse assunto, que para mim é tão caro, é tão valioso. E meu Instagram é campus_Analice, tudo junto. E aí as pessoas que tiverem interesse em me contatar, pelo Instagram, me manda uma mensagem, a gente fala depois por WhatsApp. Então, mais uma vez, obrigado. Muito obrigada. Obrigada a todos aí e até um próximo episódio, gente. Até. Até.